Cada vez que tem oportunidade, cita apenas aquele versículo repetido, não se preocupa em ter um novo alimento para transmitir à igreja. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para mais uma pré-aula, lição de número 11, data de 13 de setembro de 2020. Título da lição: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Tema maravilhoso para hoje. Texto áureo: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Graças a Deus que a palavra do Senhor foi revelada a nós, foi deixado esse presente para a humanidade, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão do espírito e da alma. Muito bem, não perca essa lição, assista até o final. Deixa o seu joinha aí, lembra de curtir, lembra de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Pastor Gustavo, mas para inscrever a gente paga alguma coisa? Não, não paga nada. É só clicar nessa letrinha vermelha que tem aí logo abaixo aí do seu vídeo, tá bom? Pastor Gustavo, mas vai pedir meu CPF? Vai pedir algum documento meu? Não, o YouTube não pede documento nenhum. Você simplesmente clica nessas letras vermelhas, passa a ser, a partir de então, um inscrito do nosso canal. Para que serve isso? Cada vídeo que a gente colocar aqui no canal, você vai ser avisado de primeira mão. Tá bom, querido? Deus abençoe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12. A introdução da nossa lição diz: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Quero agradecer a todos os amados irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos aí com seus amigos, seus familiares. Deus abençoe, nosso muito obrigado mais uma vez. Isso tem fortalecido o nosso canal. Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida. Tópico número 1. Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico: os judeus sob o domínio dos persas. Temos estudado em lições anteriores que ao final de 70 anos de cativeiro babilônico, os judeus agora estavam sob o domínio da Pérsia. E o rei da Pérsia, com seu coração movido pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, tinha um sistema diferente de governar o mundo. O governo persa era mais brando do que o governo babilônico. No governo babilônico, os judeus, além de serem bastante humilhados, eram influenciados pela cultura babilônica. E essa cultura gerava uma terceira cultura. Inclusive, até mesmo o dialeto dos hebreus foi mudado nesse tempo. Voltaram do cativeiro falando em aramaico, desenvolveram a língua aramaica. Isso foi mudança cultural na vida dos judeus. Já o rei da Pérsia tinha um sistema diferente para governar e não oprimia o povo judeu. Pelo contrário, se importava com a cultura dos judeus, de não deixar morrer a cultura judaica. Se preocupou inclusive com a religião daquele povo. Subtópico 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. O rei Artaxerxes já havia permitido a viagem de Neemias, lembrando que Neemias era da alta confiança do rei. E agora, nesse período pós-exílico, o rei Artaxerxes conhece o escriba chamado Esdras. Esdras, além de escriba, era também sacerdote. O rei fica impressionado com a tamanha graça de Deus sobre a vida de Esdras. Esdras, ao falar, estava expondo a Torá. A lei de Deus estava estampada na vida e na pessoa de Esdras.
e isso deixou o rei da Pérsia muito impressionado. E Deus coloca no coração do rei algo muito importante. O rei então se preocupa com aqueles que haviam saído do cativeiro babilônico e já haviam regressado para Jerusalém. O rei chama Esdras para uma conversa e então comissiona a viagem de Esdras desde a Babilônia até Jerusalém, para ver com seus olhos e fazer uma investigação e trazer notícias para o rei de como está se comportando o povo judeu após o exílio. E uma das preocupações do rei era sobre a vida espiritual do povo judeu. O rei, mesmo sendo um rei pagão, de religiões diferentes, adorando vários deuses, o rei agora, como instrumento usado nas mãos do Senhor, tem essa iniciativa de enviar Esdras e vários de seus conselheiros para a cidade de Jerusalém. Subtópico número 3. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Esdras estava na Babilônia e a viagem duraria 5 meses até Jerusalém. O rei Artaxerxes escreve uma carta com seu selo e sua assinatura, onde daria para Esdras e todos os seus companheiros naquela viagem, aproximadamente 1.500 pessoas, e estariam assegurados por decretos e por várias regras e normas que o rei estabelecia para esta viagem. Em cada alfândega, fossem eles barrados e interrogados, iriam, no caso, apresentar esta carta com selo e assinatura do rei da Pérsia, que era o governo, era o império mundial da época, onde lhes dava toda a garantia de uma viagem tranquila, sem interrupções por conta das autoridades regionais. Há alguns princípios que o rei estabeleceu na referida carta. Letra A. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Letra B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, os dados como ofertas voluntárias do povo. Versículo 15. Letra C. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Temor a Deus demonstrado aqui neste terceiro princípio. Nós encontramos aqui no versículo de número 19. Deixa eu ler. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Então o rei estava autorizando levar esses utensílios desde a Babilônia até Jerusalém. É o princípio da restituição, é o princípio da reverência às coisas sagradas. Letra D. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Mais um princípio aqui da providência divina. No versículo 12, o início da carta, eu vejo o rei Artaxerxes como uma figura de Cristo, porque ele é citado Artaxerxes, rei dos reis. Claro que este rei dos reis está com a letra minúscula, mas já prefigurava o Senhor Jesus, que ele sim é o dono da providência sobre a minha e sobre a sua vida. E o rei não deixou faltar nada para aquela viagem. Toda a despesa da viagem estava a cargo do rei, na figura de o provedor. Tudo que nós precisamos, nós dependemos do Senhor Jesus, pedimos, confiamos e ele provê sobre as nossas vidas. O rei decreta na sua carta que por onde Esdras passasse, necessitando de qualquer coisa, pediria para os tesoureiros de qualquer província por onde passasse, e os tesoureiros haveriam de suprir as necessidades de Esdras e sua comitiva, bem como se Esdras pedisse algo para levar para a casa de Deus em Jerusalém, como vemos no versículo 21 e 22, veja bem. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus,
apressuradamente se faça, depressa, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, sal sem conta. Glória a Deus. Então, além da prata, havia mantimento e havia especiarias que fosse necessária. Letra E. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Conforme no versículo 24, a comitiva de Esdras passaria tranquilamente, livremente, sem que houvesse obrigação de pagar tributos, impostos ou rendas para qualquer cobrança ou qualquer autoridade que encontrassem pelo caminho. Letra F. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. No versículo 25 nós vemos que o rei se preocupa em autorizar Esdras a delegar funções, tarefas e cargos para quem ele bem quisesse. É impossível realizarmos esta obra na complexidade de todas as suas tarefas se não houverem ao nosso lado os apoiadores, os ajudadores, os obreiros que auxiliam o pastor da igreja. A graça de Deus era tão abundante na vida de Esdras a ponto de impressionar o coração do rei, e o rei concede então todos esses privilégios e toda essa autoridade sobre a pessoa de Esdras. Nos versículos 27 e 28, já no final do capítulo 7, Esdras louva ao Senhor, agradece a Deus por ter tocado no coração do rei Artaxerxes, o Deus de Israel que havia tocado no coração do rei. Em momento algum, Esdras cai na armadilha vaidosa de dar esta glória ao rei Artaxerxes. Mas sim, Esdras glorifica ao Deus de Israel por esse fato tão marcante e maravilhoso na vida daquele rei. Tópico número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O rei Artaxerxes oferece para Esdras uma companhia militar, uma escolta militar, para que os acompanhasse. Mas Esdras sentiu vergonha de pedir esse apoio militar. Veja capítulo 8, versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras não tinha ideia da riqueza que levaria nesta viagem, nem tampouco de o quanto o coração do rei estaria aberto para prover com tanta riqueza. Estes 1.500 judeus aproximadamente jejuaram e oraram, pedindo a proteção do Senhor, e esta proteção de fato aconteceu e esteve com eles até a cidade de Jerusalém. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Subtópico número 2. O encontro de Esdras com Neemias. O texto diz que Neemias vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Neemias, porém, com a chegada de Esdras, se inteirando de todo o motivo da viagem, uniu-se ao sacerdote Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Neemias, em momento algum, ficou enciumado com a chegada de Esdras. O ofício de Neemias não era o ofício sacerdotal. Neemias, servo de Deus, temente a Deus, na mesma hora passa o bastão para o escriba e sacerdote Esdras, para que este assumisse a liderança espiritual do povo. Portanto, continuava no seu trabalho na edificação dos muros, algo que falta muitas vezes para o povo de Deus na atualidade: humildade.
humildade de perceber e entender que a pessoa que chegou tem uma chamada específica. Às vezes alguém finda censurando uma pessoa, um irmão, uma irmã que acaba de chegar naquela congregação, fica censurando com medo de talvez perder o seu cargo ou a sua posição. Nós precisamos sim orar ao Senhor e entender qual o chamado de Deus para as nossas vidas e trabalhar dentro daquele chamado, desenvolver aquela tarefa que a nós é confiada e que a nós nos é depositado um dom de Deus para que seja desenvolvido. Por exemplo, pela bondade de Deus, eu posso tocar violão, mas muito básico, sem tanta evolução nos acordes. Chegando alguém que toca melhor do que eu, que entende melhor do que eu daquele instrumento, por que é que eu vou ficar todo inchado e dizer, não, o instrumento está na minha mão, o violão, a guitarra, a bateria, o teclado está comigo. Chegando outro que tem um talento mais desenvolvido para aquele instrumento, eu preciso enxergar isso, porque o culto é para Deus e a honra e a glória é para o nosso Deus. Neste caso, então, posso humildemente reconhecer que a pessoa vai assumir aquela tarefa, vai agora seguir adiante. Passo então o bastão para essa pessoa dar sequência naquela tarefa e volto à minha atividade na qual o Senhor me confiou, na qual eu posso me desenvolver melhor do que naquele instrumento. Se faltar a humildade para o povo de Deus, no que diz respeito ao desenrolar do culto, oferecer culto a Deus, prestar adoração a Deus, e a gente censurar alguém, ou por ciúmes não deixar que alguém desenvolva algo que lhe é muito bem concedido já pelo eterno Deus, que é quem capacita as vidas, nós estaremos travando a obra de Deus, estaremos travando o desenvolvimento espiritual do culto, bem como da igreja. Para complementar, quero ler aqui junto com os irmãos Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Terceiro subtópico. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras havia saído da Babilônia no mês primeiro. Leva 5 meses para chegar em Jerusalém. E no 7º mês, na festa dos tabernáculos, Esdras então cumpre a ordenança do rei Artaxerxes, que havia o enviado para ensinar a palavra do eterno Deus para o povo judeu. Convido os irmãos para fazermos a leitura no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1. Veja bem, e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram para Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Veja bem que o povo pediu para Esdras trazer o livro e ler para eles. E diz o texto sagrado que essa leitura começou ao romper da alva. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Quão diferente aquela geração era da nossa geração atual. A importância que se dava à palavra de Deus, o respeito, o desejo ardente no coração de poder ouvir a palavra de Deus. Como falamos no início, os 70 anos de cativeiro na Babilônia influenciou a cultura do povo judeu. Agora eles já tinham até mesmo outro idioma
eles conversavam entre si em aramaico, a lei estava escrita em hebraico. Esdras e seus 13 auxiliares que estavam ali na frente daquela multidão tinham o trabalho de traduzir do hebraico para o aramaico, desde as 6 da manhã até o meio-dia. Glória a Deus. Voltando a falar da pouca importância que se dá à palavra de Deus hoje nos nossos cultos. Os cultos estão sendo transformados em shows, apresentações, peças teatrais, coreografias e tanto louvor, tanta música, restando apenas um pequeno espaço para a exposição da palavra de Deus, e muitos ainda reclamam que a palavra está demorada ou que o pregador está pregando uma mensagem muito dura. Se Jesus Cristo estivera pessoalmente, fisicamente aqui na terra nos nossos dias, certamente diria: ó geração má e perversa, até quando o sofrereis? Eu tive a oportunidade, o privilégio de aceitar a Jesus como meu Salvador no final da década de 90, quando os jovens daquela época, creio que alguns aqui estão assistindo e podem se lembrar que os jovens daquela época tinham sede da palavra, desejo de aprender a palavra. Líamos a Bíblia com muito gosto, com muita alegria, e havia uma espécie de disputa entre os jovens, claro que no bom sentido, de quem lia, quem terminava certos livros da Bíblia o quanto antes. E cada vez que algum dos jovens tinha oportunidade no culto à noite, ficávamos todos atentos para ver que texto bíblico que o nosso colega, nosso irmão também jovem, estaria usando naquela noite, e louvávamos a Deus pelo que o Senhor estava fazendo na vida de cada um daqueles jovens que estavam se deliciando, comendo do livro sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Me lembro que sempre dentro da minha Bíblia tinha uma cadernetinha dessas bem fininha para anotações, com muitos versículos anotados, que ali a gente, ao ler e estudar a Bíblia Sagrada, íamos nos deliciando de cada um daqueles versículos e tomando nota destes mesmos. Cada vez que o pastor nos chamava para trazer uma palavra, uma saudação ou até mesmo pregar no culto, nunca estávamos despreparados, nunca estávamos vazios. Tínhamos sempre a palavra de Deus no coração e nos lábios para transmitir, e o nome do Senhor Jesus era glorificado na vida daquela geração de jovens. E como está a geração atual de jovens e adolescentes? E por que não dizer a geração de muitos dos adultos de hoje, com o descaso com a palavra de Deus? Existem pessoas que leram um versículo no dia da sua conversão e encostaram a Bíblia. Cada vez que tem oportunidade, cita apenas aquele versículo repetido, não se preocupa em ter um novo alimento para transmitir à igreja. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Como já disse, volto a dizer, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Subtópico número 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. A palavra de Deus pode nos fazer chorar, arrependimento, isso é bom e agradável, vai trazer mudança no nosso comportamento. A palavra de Deus jamais pode nos colocar numa situação de pranto e de lamento, de pensar que está tudo acabado, que não tem mais jeito para mim, que é melhor desistir. O crente bem instruído pela palavra de Deus, o crente amadurecido que não dá trabalho para a sua liderança, ele não se coloca dentro de um quadro depressivo por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que trazer transformação nas nossas vidas para melhor, para dar um avanço na nossa vida espiritual. Esdras e Neemias tiveram que intervir, exortando para que o povo se alegrasse, dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Entendemos que a alegria do Senhor
é ver o povo dele meditando na sua palavra, é ver o povo dando valor à palavra do eterno Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O Senhor Jesus, no evangelho que escreveu João, capítulo 17, o versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo de número 119 deixa clara esta ideia de o quanto mais aprendemos a amar a palavra de Deus, ou os seus preceitos, os seus estatutos, os seus caminhos, tudo isso se referindo à palavra do Senhor Todo-Poderoso. Veja, o quanto mais aprendemos a amá-la, mais agradamos o coração de Deus, mais alegramos o coração do nosso Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser forte? Alegre o coração de Deus. Como alegrar o coração de Deus? Ame a palavra do eterno Deus, leia a palavra, medite na palavra, se livra de tanta coisa que te distrai durante o dia e se apegue à palavra de Deus, e muita coisa há de mudar na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver alguns versículos aqui do Salmo de número 119. Versículo 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha o salmista alegrando o coração de Deus. Versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. 35. Fazem-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Versículo 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. A alegria do Senhor é a nossa força. Todo crente que se preocupa em alegrar o coração do Senhor é um crente fortalecido, é um crente onde as muralhas, elas não ficam diante dele, porque a alegria do Senhor, ela fortalece a vida desse crente, ela fortalece a vida dessa irmã e desse irmão. Bendito seja Deus. Espero que cada um entenda o que Deus está falando aqui hoje para nós. Tópico número 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Número 1. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Número 2. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. E subtópico número 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Não podemos aceitar que no culto a Deus, a palavra de Deus, que é a ferramenta para transformar a vida do pecador, esta seja desprezada de maneira nenhuma. É triste, é lamentável, em quantos congressos, meus irmãos, tanta importância para a música, tanta cantoria, e quando o relógio vai chegando já perto do horário do término do culto, aí então se passa o microfone para o pregador, e o pregador que passou ali meses preparando, orando, jejuando, consagrando a vida para trazer uma palavra naquele congresso, fica ali com um tempo muito exprimido para transmitir a palavra de Deus. O que é que estão fazendo com a noiva de Cristo? Tópico de número 4, é o último tópico da lição. Nós vamos ver aqui os resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro subtópico, o ensino da palavra gera temor. Letra A. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, vemos o seguinte: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Letra B. Entre os provérbios de Salomão encontramos: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3, versículo 7.
se desvia do mal, Provérbios 16, versículo 6, e aborrece o mau caminho, Provérbios 8, versículo 13, tudo decorrente do temor a Deus. Letra C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor Deus, e com ele fez firme concerto. Voltamos a ler aqui no Salmo 119, agora o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. O ensinamento da palavra de Deus causa temor, e o temor a Deus nos aparta do caminho errado. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, Paulo deixa claro que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certa vez fui abordado por um falso profeta, e falo sem medo de errar. Nessa época eu era ainda cooperador na igreja onde eu congregava, e este falso profeta me dizia: fale com seu pastor para que me deixe pregar amanhã à noite no culto de domingo. E ele me disse: eu tenho um testemunho muito forte, que podemos ganhar muitas almas com esse testemunho. Até aí tudo bem, mas quando ele disse: esse negócio de pregar Mateus, Marcos, Lucas, João, pregar o evangelho caiu de moda. O negócio agora é contar testemunhos e as almas vêm à frente para que sejam alcançadas. Quando ele desprezou a pregação do evangelho, ali já mostrou quem ele era. Eu quero com esse relato que os irmãos observem o tamanho da falta de temor que está imperando entre muitas pessoas que se dizem crentes ou evangélicos. 2. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. O novo convertido, quando começa a ler a Bíblia Sagrada, ele passa a enxergar várias mudanças que precisam acontecer na vida dele. Letra A. O crente é honesto a toda prova. Isso nós enxergamos ao ler, ao estudar, ao ouvir a palavra de Deus. Enxergamos que a honestidade é uma característica do crente fiel. Letra B. O crente jamais mente. O leitor ou ouvinte da palavra de Deus passa a entender também que o crente não pode mentir. Então isso precisa ser mudado na vida do crente. Isso vai moldando através dessas novas normas para que de fato sejamos nova criatura. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Letra C. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais, diz a Bíblia. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado as outras pessoas. Deus não vai forçar ninguém a mudar. Nosso entendimento, ao ler, ao ouvir a palavra, precisa trazer essa transformação para dentro do nosso ser. Havendo essa mudança no interior, do lado de fora, os nossos atos e as nossas obras vão expressar o quanto fomos mudados pela palavra de Deus. Letra D. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós. Efésios 5:3. De que adianta a gente bater no peito e dizer: eu gosto da palavra dura, eu gosto da doutrina da palavra de Deus, mas se a nossa vida moral não condiz com a palavra, somos falsos, somos hipócritas e caímos naquele discurso que o Senhor Jesus teve e está registrado no capítulo 23 do evangelho que escreveu Mateus, o discurso do Senhor Jesus com certos escribas e fariseus. Letra E. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Inventar história ou aceitar uma trama contra terceiros, isso não é papel para os crentes.
Precisamos de ler a palavra de Deus para que toda essa mudança, toda essa limpeza aconteça dentro de nós. O Senhor Jesus disse, e está registrado aqui em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, versículo 3. Paulo também salienta em Efésios capítulo 5 e o versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É a palavra de Deus que tem esse papel transformador no ser humano. É a palavra de Deus que tem esse poder para nos lavar, nos purificar. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro e último subtópico. O ensino da palavra dá conhecimento para o crente. Letrinha A. O conhecimento consolida a força. A força que recebemos do Senhor nosso Deus, ela pode ser usada em diversas áreas e diversos momentos da nossa vida. Por exemplo, o crente que sai para orar por uma pessoa que está possessa de demônios, este usará a força que vem de Deus para orar com autoridade, repreendendo aqueles demônios, por ter já conhecimento da palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus nos garante a vitória, que através do jejum e da oração podemos orar e repreender demônios. Então o crente vai fortalecido com esta verdade, sem duvidar, e o demônio sai e a pessoa é liberta para a glória de Deus. A força que o conhecimento da palavra nos dá também para enfrentar outras adversidades da vida, como na escassez, como no frio, como na profundidade, na altura, como no calor, a espada, a angústia. Paulo disse aos romanos, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A força que recebemos vem até a nossa vida através do conhecimento da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Letra B. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Glória a Jesus, graças a Deus. Chegamos ao final de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero deixar aqui um abraço para algumas pessoas que acompanham o nosso canal e que deixam os seus comentários, os quais nós temos o prazer de responder cada um dos comentários que são colocados aí abaixo dos nossos vídeos. Deixe também o seu comentário, será uma alegria poder respondê-lo. Hoje quero dedicar aqui um abraço para a minha família que está lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Minha irmã Jane Maria e sua família, seu esposo, o irmão Wilson e seus filhos. Também meu irmão Flávio Heitor em São Paulo. Meu irmão também Ricardo e Cristina e filhos em Florianópolis, Santa Catarina. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos. A família é a nossa base, que Deus possa abençoar, e eu agradeço pelas orações, pela intercessão da família. Também para o presbítero Mauricélio e sua esposa, a irmã Josiana, aqui na cidade de Epitassolândia, no Acre, servem a Deus ali juntamente conosco. Também o cooperador Sandro, a irmã Ana de Lima, que Deus abençoe pelo apoio ao nosso canal. Diácono Isaías Barroso, irmã Tamir e sua esposa, nossa gratidão também a todos os amados. Pastor Alexandre Gonçalves ali no interior de São Paulo, Deus continue abençoando. Pastor Aldair Braga e toda a igreja pentecostal, vamos marchar com Deus na cidade de Brasileia. E ainda um abraço todo especial ao nosso irmão Antônio Ramos, ele que é caminhoneiro e também acompanha, é seguidor do nosso canal. Um dia desses falei com ele, ele estava
no Mato Grosso, outro dia no Paraná, outro dia no Nordeste, mas sempre está acompanhando as nossas aulas. Nosso muito obrigado a todos vocês. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus Cristo e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.